Opa, estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo do Dia, o podcast do Conexão Política para manter nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do dia. Sejam bem-vindos ouvintes do Conexão Política no Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou Davi Albuquerque e hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deixou o cargo nesta terça-feira. Dodge tentou ser indicada à revelia pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não obteve sucesso. Para substituir o cargo na PGR, Bolsonaro escolheu o subprocurador Augusto Aras, que será sabatinado pelos senadores na semana que vem. Em seu último dia no comando da PGR, Raquel Dodge ajuizou ações contra pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro durante sua campanha eleitoral, como, por exemplo, o Escola Sem Partido e o Decreto das Armas. Dodge ingressou com uma ação no STF pedindo para que a corte assegure total liberdade de expressão a professores nas escolas, para impedir que eles sofram qualquer restrição quando quiserem fazer propaganda de suas ideias político-partidárias para a audiência cativa de seus alunos. A ex-PGR também pediu a proibição de qualquer restrição a professores que queiram expor aos alunos suas opiniões sobre questões morais, como, por exemplo, o sexo. Em outra ação impetrada, Dodge investiu contra os decretos assinados por Bolsonaro sobre posse e porte de armas. Segundo Raquel Dodge, 3 dos 7 decretos editados pelo presidente Bolsonaro para facilitar o acesso da população às armas estão em vigor, mas precisam ser derrubados. Abre aspas. Os 3 decretos atualmente vigentes mantiveram em grande parte as inconstitucionalidades. Em outras palavras, os novos decretos extrapolam a função regulamentadora e invadiram o campo reservado à lei, escreveu a ex-PGR na petição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a estratégia do governo para encaminhar sua reforma tributária sem desagradar a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, que disputam o protagonismo nessa pauta. Durante a participação no 4º Fórum Nacional do Comércio em Brasília, nesta terça-feira, Paulo Guedes citou a formação de um comitê conjunto para a reforma tributária, mas não apresentou detalhes. Abre aspas. Vamos trabalhar com a Câmara e com o Senado por uma proposta conciliatória. Imagino que a discussão vá até o fim do ano a 6 mãos. Fecha aspas. No evento, Guedes confirmou que a proposta de reforma tributária do governo Jair Bolsonaro já está pronta, garantindo que não é a mesma que tramita na Câmara dos Deputados. O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota nesta quarta-feira no qual prega a desfiliação de quem quiser manter cargos no governo do estado do Rio de Janeiro. Flávio, que é presidente do PSL no Rio, orientou a saída do partido da base do governo Wilson Witzel. Abre aspas. Aqueles que quiserem permanecer devem pedir a desfiliação partidária. Nossa oposição não será ao estado do Rio, mas ao projeto político escolhido pelo governador Wilson Witzel. Além de ter a maior bancada da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os deputados estaduais do PSL tinham uma ampla influência em nomeações para cargos no executivo do estado. Romero Jucá, ex-senador e presidente do PMDB, que é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, falará ao juiz Luiz Antônio Bonada, 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 25 de novembro. De acordo com a força-tarefa da Operação Lava Jato, Jucá manteve José Sérgio de Oliveira Machado na presidência da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, em troca de vantagens ilícitas. José Machado tinha como função arrecadar propinas para seus padrinhos políticos, sobretudo do PMDB, e garantir a continuidade de futuros convites para licitações às empreiteiras. No período entre 2009 e 2010, os pagamentos ilícitos ocorreram em 4 contratos e 7 aditivos firmados entre a subsidiária e a Galvão Engenharia. O
empresário Henrique Valadares, um dos delatores da Operação Lava Jato, foi encontrado morto nesta terça-feira em seu apartamento no Rio de Janeiro. Valadares foi vice-presidente da empreiteira Odebrecht durante anos. Em uma de suas delações premiadas, relatou ter pago 50 milhões de reais ao tucano Aécio Neves, depositados em contas no exterior. O empresário também afirmou aos investigadores ter recebido uma cobrança de propina pedida a ele pelo senador Edson Lobão, do MDB do Maranhão, no governo de Dilma Rousseff. Em ambos os casos, a Odebrecht queria como retribuição facilidades na área de energia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta terça-feira que o habeas corpus que busca derrubar a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser levado para julgamento até novembro. Os advogados do condenado acusam o ex-juiz federal Sérgio Moro de atuar com parcialidade no caso do triplex no Guarujá. Em discussão na segunda turma do STF, em dezembro do ano passado, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido de liberdade de Lula. Gilmar Mendes acabou interrompendo a discussão, solicitando pedido de vista. Os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello ainda não se posicionaram. O custo da cesta básica na Venezuela aumentou 51,5% entre julho e agosto desse ano, deixando a situação dos mais pobres do país sul-americano ainda mais complexa. De acordo com o estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Centro de Documentação e Análise para os Trabalhadores, o valor da cesta básica representa 62 vezes o valor do salário mínimo mensal no país. Ou seja, de acordo com estes dados, são necessários mais de 2 salários mínimos para suprir as necessidades alimentares de uma família venezuelana por um único dia. O salário mínimo venezuelano equivale a $2 por mês. A recomendação internacional do Banco Mundial é de que seja de no mínimo $2 por dia. Os venezuelanos que dependem do salário mínimo tentam sobreviver catando comida no lixo e recorrendo a cestas básicas distribuídas pelo Estado a um custo simbólico, com a condição de se manterem submissos ao regime chavista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou um novo assessor de segurança nacional, Robert O'Brien. O último conselheiro, John Bolton, conhecido como Falcão, perdeu o cargo no início deste mês. Abre aspas, eu discordei fortemente de muitos no governo e com muitas de suas sugestões, então pedi a sua demissão. Fecha aspas, disse Donald Trump no Twitter. O presidente americano também disse no Twitter que tem grandes expectativas em relação a Robert O'Brien. Abre aspas, atualmente ele é o enviado presidencial de muito sucesso nos assuntos de negociações de reféns do Ministério das Relações Exteriores. Fecha aspas. E esses foram os principais acontecimentos do dia. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã na próxima edição do Resumo do Dia.